O caminho de uma startup para o IPO, oferta pública inicial. Todos os proprietários de reserva de ações da Skyway estão aguardando a abertura de capital da empresa com a IPO. Hoje vamos falar sobre como o projeto alcançou sucesso nos últimos anos e como será preparado para essa oferta pública inicial, que é o IPO. Em 2014, a Skyway foi uma startup que usou o crowdfunding, ou financiamento popular, para atrair fundos para o projeto. O termo startup tem muitas definições, mas para entender a essência, vamos nos debruçar sobre o que é mais simples. Uma startup é um projeto inovador de uma empresa que está em estágio inicial de desenvolvimento. A característica distintiva é a presença de uma ideia ou tecnologia única que pode estourar no mercado. Investir em startups através de plataformas de crowdfunding é mais fácil do que investir em uma bolsa de valores. Na maioria das vezes, você só precisa passar pelo processo de registro e verificação na plataforma. Agora, investir em startups tem vários inconvenientes, sendo o principal deles o risco de perder o dinheiro. Segundo as estatísticas, 10% das startups se tornam bem-sucedidas. Alguns dizem que esse número é 3%. O resto dos projetos desmorona por várias razões, e a principal delas é o financiamento insuficiente. Na fase de startup, a Skyway forneceu aos investidores um plano no qual 15 etapas de desenvolvimento foram descritas em detalhes. Quanto de investimento precisa se atrair e qual trabalho realizar em cada etapa. Hoje, estando no 14º estágio de desenvolvimento, resta apenas nos surpreendermos como o fundador da Skyway, o Anatoly Yunitsky, conseguiu fazer, por menos dinheiro, muito mais do que o que estava planejado. Ele começou a trazer a tecnologia para o mercado em 2014, tendo apenas a tecnologia na época. Apenas 5 anos depois, em 2019, a empresa já possui um edifício de escritórios próprios de 4 andares, produção própria com várias lojas de fábrica equipadas com os mais modernos equipamentos e máquinas, uma equipe com mais de 600 engenheiros, 36 hectares de terra perto de Minsk, 5 locais de teste com comprimento total de 4 km e mais 6 locais sendo concluídos. Projetou e fabricou 6 modelos fundamentalmente diferentes de veículos elétricos de trilhos. Foi criado o maior drone do mundo, com capacidade de levantamento de 1.500 kg, em uma velocidade de 170 km por hora e um alcance de voo de até 500 km. Um veículo elétrico social foi criado para usuários de cadeira de rodas. A estreia foi realizada na Exposição de Conquistas Econômicas em Moscou, em 12 de setembro de 2018, na exposição Innova Expo. Foi estabelecida a própria gama de produção de rodas motores, foi desenvolvido o sistema de segurança inteligente e o controle de material circulante, foi criado o sistema intelectual de cordas de segurança perimetral. 4 tipos de material circulante foram certificados. A ponte de pedestres foi projetada e construída. O exclusivo ônibus de 6 lugares de alta velocidade, chegando a 500 km por hora, foi projetado e fabricado, que estreou em 18 de setembro na exposição Inotrans 2018 em Berlim. Um local de demonstração está em construção nos Emirados Árabes Unidos, no estado de Sharjah, para certificar tecnologia em projetos de países tropicais. Metade do que eu mencionei aqui não foi planejado e não estava descrito nos estágios de desenvolvimento das 15 etapas, entretanto, foram criados e adquiridos. A enorme quantidade de trabalho e algumas circunstâncias aumentaram um pouco o prazo do projeto, contudo, ninguém mais duvida que o projeto Skyway existe e entrou em uma pequena porcentagem de startups que dão certo. Entretanto, a conclusão completa do estágio inicial de desenvolvimento virá somente após a conclusão das 15 etapas. Atualmente, a holding da Skyway ainda não chegou ao lucro e ao autofinanciamento do projeto sem atrair capital acionário. Após a conclusão da 15ª etapa, a holding da Skyway receberá lucros através do recebimento de contratos com pedidos para projetos direcionados, bem como os projetos de desenvolvimento de infraestrutura em diferentes países. É nesse ponto que o negócio começará, mas não se deve esquecer quão alta é a concorrência no mercado em que a Skyway está entrando. A empresa deve mostrar e provar que, apesar de ser bastante jovem, chegou ao mercado mundial de transportes com seriedade para ficar por muito tempo. Deve-se notar que a empresa já está entrando no mercado aquecido com centenas de pré-encomendas e, no entanto, está planejando muito trabalho na organização da construção, recrutamento, conclusão de contratos com empreiteiros, controle de qualidade e milhares de outras questões das quais grandes empresas são tecidas. Você deve entender que neste momento a Skyway não pode entrar no IPO, porque entrar em um IPO é um passo natural para uma empresa madura e não para uma empresa que acaba de chegar ao mercado. Agora vamos falar um pouco sobre a IPO em si e por que ela é tão desejável para os investidores. IPO é uma abreviação derivada das letras iniciais do termo Initial Public Offering e traduzida como oferta pública inicial.
Refere-se à venda inicial em massa pelo emissor de seus títulos, sua estreia na Bolsa de Valores, após se tornar familiar para a comunidade financeira e empresarial. No final da IPO, a organização se torna uma empresa pública e suas ações estão disponíveis para compra por um número ilimitado de investidores. Em outras palavras, uma IPO permite vender ações de uma empresa na Bolsa de Valores onde qualquer pessoa pode comprá-las. Logo no início existe o chamado mercado primário, quando as ações da empresa são vendidas diretamente, ou seja, a própria empresa atua como vendedora. No momento de IPO, as ações divergem muito rapidamente e quando elas terminam, os próprios investidores iniciais vão agir como vendedores das ações. Isso é chamado de mercado secundário. Uma IPO em quase todos os países do mundo é regulada pelo Estado, pelos governos. As leis da maioria dos países obrigam as empresas que desejam realizar IPO, antes de colocar ações, mudar seu status de fechado para público. Para a preparação da liberação de ações na Bolsa de Valores, geralmente requer-se um valor de $200 mil, e a empresa deve se preparar para o fato de que ela se tornará pública. Essa preparação ocorre em várias etapas. Etapa preliminar. A empresa emprega um ou mais bancos de investimentos para colocar suas ações na Bolsa de Valores. Claro que a empresa pode organizar de forma independente o acesso à Bolsa de Valores, mas na prática isso é extremamente raro devido às peculiaridades do procedimento de IPO. Os bancos de investimento avaliam o valor de mercado de uma empresa, colocam os documentos em ordem e assim por diante. Os bancos de investimento obtêm cerca de 10 a 15% das ações da empresa ao preço de colocação inicial no mercado, de modo que estão super interessados em captar novos investidores para a empresa. Os bancos de investimento, nesse caso, executam as funções de um subscritor. Fase preparatória. Nessa fase, o banco subscritor desempenha as seguintes funções: desenvolvimento do processo de IPO, elaboração de um plano de negócios, verificação da empresa para conformidade com as normas e leis nacionais e interestaduais, liberação de ativos fracos e não essenciais e assim por diante. Fase de realização real de IPO. Agora sim, as ações vão para a bolsa. Primeiro é elaborado um chamado memorando de investimento, que indica as seguintes informações: o número total de ações, o valor da ação no início da negociação, a determinação do valor dos dividendos e assim por diante. Em seguida, a empresa é registrada na Bolsa de Valores e nos órgãos estaduais. Após o registro, é contratada uma poderosa empresa de relações públicas que deve atrair a atenção de potenciais compradores de ações para a IPO. Assim, o procedimento de IPO é concluído. O sucesso que aguarda a empresa ao mudar seu status de privado para público não precisa de provas. Disponibilizar as ações da empresa nas maiores bolsas de valores do mundo não é apenas prestigioso, mas também muito lucrativo. Deve-se notar que uma empresa que entra em IPO não deve apenas seguir padrões nacionais aceitos. Geralmente são aceitos princípios para a realização de relatórios financeiros, mas também demonstrar uma melhora constante nos resultados financeiros que o mercado espera. Em outras palavras, deve demonstrar a dinâmica positiva dos resultados financeiros em períodos anteriores. A partir disso, torna-se claro que qualquer empresa, antes de entrar em um leilão público, deve trabalhar no mercado por um certo tempo e tendo um aumento constante nos lucros. A holding da Skyway não é exceção à regra. Antes de se tornar uma empresa pública, precisa ganhar uma posição no mercado e trabalhá-lo de forma lucrativa por pelo menos uns 3 anos. E só depois disso pode-se começar o processo de preparação para um IPO. Assim ditam as leis do mercado. A própria empresa escolhe em qual site colocar suas ações. Sabe-se que uma IPO é mais efetiva nos mercados mundiais, já que as principais capitais estão concentradas lá. Recentemente, sua realização na China tornou-se atraente, pois no ano de 2016 a Bolsa de Valores de Hong Kong tornou-se líder em termos de tamanho de ofertas iniciais, passando os $25 bilhões. A Bolsa de Xangai está em segundo lugar, passando os $17 bilhões, e só como comparação, a Bolsa de Nova York possui aproximadamente $14 bilhões e a de Londres aproximadamente $7,8 bilhões. Com base no exposto, é seguro dizer que os proprietários de reserva das ações da Skyway fizeram os investimentos certos, como é mostrado por todo esse desenvolvimento bem-sucedido da holding Skyway. Um grande mérito disso pertence naturalmente a Anatoly Yunitsky, um homem com uma extraordinária inteligência e extraordinárias habilidades organizacionais. A empresa está chegando perto do final do planejamento inicial de desenvolvimento em 15 etapas. Então, tudo ocorrerá de acordo com as leis do mercado, e todos os detentores de reserva de ações devem ter paciência e conhecer todas essas leis.